Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós somos gratos a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido na noite desse dia, de estarmos na sua casa, na sua presença, para adorarmos o seu santo, eterno e sublime nome. Ao nosso Senhor Jesus Cristo seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Bendito seja o seu santo nome. Eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé, em nome de Jesus. E nós vamos estar lendo a palavra do Senhor na noite desse dia. Vamos ler as Escrituras no livro do Apocalipse, no capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11 a seguir. 19 de Apocalipse, verso 11. Palavra de Deus que tem como tema vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Nos diz assim a Escritura: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiu nos exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que voava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Meus prezados, mais uma vez, Deus tem nos concedido a sua infinita graça para, juntamente com os nossos irmãos, nós participarmos mais uma vez desse trabalho de adoração ao nome do Senhor. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nós vamos falar nesta noite, irmãos, nós vamos iniciar o nosso trabalho nesse estudo bíblico, falando sobre as últimas pragas do Apocalipse, as taças do Apocalipse, o qual a Escritura menciona como sendo as últimas pragas do Apocalipse. E nós vamos estar falando também sobre a volta visível, o retorno visível de Jesus Cristo a esta terra. É isso que nós vamos estar relatando na noite desse dia.
as últimas pragas do Apocalipse e o retorno visível de Jesus a esta terra. É muito importante quando nós lemos as Escrituras e procuramos compreender o que as Escrituras está transmitindo para nós. Nós temos que estar atentos, irmãos. Temos que estar conscientes e confiantes que Deus vai atender a nossa necessidade nesta noite e que Ele vai falar conosco, vai nos orientar, vai nos agraciar. Amém, irmãos? Então temos que estar atentos. A Escritura nos diz, irmãos, que as últimas pragas do Apocalipse são as 7 taças que nós estamos colocando aí no slide para os irmãos contemplarem. Isso está no Apocalipse, no capítulo 15 e no versículo 1, quando João menciona sobre as 7 últimas pragas do Apocalipse, que, segundo as Escrituras, é a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então João diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu. Então veja que o Apocalipse, ele muda de localização, o acontecimento, constantemente. Outrora estava no mar, estava na terra, agora ele já vê um sinal que vem do céu novamente. Então ele disse que ele viu esse sinal no céu, e que eram os 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas. Porque nessas últimas pragas será consumada a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando se fala de taça, irmãos, é uma linguagem figurada, simbólica. Não podemos ter em mente que tem um anjo com um copo na mão derramando sobre a terra. Não, não é isso. É uma linguagem figurada para demonstrar acontecimentos catastróficos que vão ocorrer nesse planeta na consumação de todas as coisas. Então nós estamos vendo que João, o apóstolo do amor, ele menciona que vem dias tenebrosos, ou dias tenebrosos. Esses dias tenebrosos, irmãos, são justamente as últimas pragas do Apocalipse. Então a Escritura diz que é 7. Quando trata desse número 7, está dizendo que não tem como não acontecer. É um número que dá a ideia de totalidade, que vai ocorrer, que isso está determinado. Se eu acreditar, isso vai ocorrer, e se eu não acreditar, vai ocorrer da mesma maneira. Então é uma coisa que está determinada para vir a esse planeta em um período que a Escritura chama de período da grande tribulação. Então são 7 taças, simbolicamente falando, são acontecimentos que virão sobre esta terra, punindo os pecadores que não se arrependerem e se converterem a Deus. Vamos em frente, irmãos? Passa um pouquinho aí, meus irmãos. Novamente a imagem aí mostra a ideia dos 7 anjos, as 7 taças, as últimas pragas do Apocalipse que virão sobre esta terra. E nós estamos usando esses slides para ilustrar aquilo que estamos transmitindo e queremos transmitir para os irmãos na noite desse dia. Vou pedir para o irmão dar mais uma clicada, dar mais uma avançada. Vamos ver quais são essas 7 taças do Apocalipse. Então a Escritura diz assim: e foi o primeiro anjo que derramou sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Isso está no Apocalipse, no capítulo 16, versículo de número 2. Então essa imagem é apenas para ilustrar, não
estou aqui dizendo que é coisa dessa natureza. Então veja que o primeiro anjo veio e derramou a sua taça ou a sua salva sobre a terra. E a partir do momento que isso aconteceu, os homens foram acometidos de uma enfermidade que a Escritura chama de maligna, sobre os homens que adoraram a besta e que tinham o seu sinal, ou adoravam a sua imagem. Então foi colocado nos homens uma chaga maligna. Não é que Deus tem prazer sobre isso, não é que Deus quer isso, mas o que está se dizendo aí, irmãos, que vai vir tipos de doenças e de enfermidades sobre este mundo que ficarão fora do controle das autoridades. A Organização Mundial de Saúde não vai ter como controlar esse tipo de doença. Então a Escritura está dizendo para nós que vem determinadas enfermidades, determinadas doenças por aí, em tempos para frente, que vão ficar fora do controle das autoridades. Doenças tenebrosas vão surgir, talvez piores do que câncer, do que AIDS, e não vai ter como controlar isso. A população vai sentir na pele, o povo vão sentir na pele esse tipo de coisa. Isso demonstra, irmãos, que nós temos que estar apegados com Cristo. Nós temos que estar apegados com Deus, porque só Deus vai ter o poder de livrar o homem disso que está vindo por aí. Então, o primeiro anjo derramou a sua taça, a sua salva. Não significa que foi uma taça, uma salva realmente derramada, como está escrito, a linguagem é figurada, mas tipos de enfermidade que irão assolar este planeta e ficará fora do controle da Organização Mundial de Saúde. Esse tipo de doença. Já teve algumas doenças por aí que teve que se colocar em quarentena em muitas regiões do mundo. Mas a coisa vai ficar bem pior. Então veja, a primeira taça causou uma chaga maligna fora do controle dos homens. Vamos ver a segunda? Clica aí no céu. A segunda taça. E derramou o anjo a segunda taça no mar, que se tornou em sangue como morto, e morreu toda a alma vivente. Apocalipse capítulo 16 e verso 3. Veja, irmão, eu não sou mensageiro de mensagem catastrófica, não. Eu estou apenas mencionando o que a Escritura está dizendo, o que vem por aí. Olha, esse contexto, ele está relacionado com o selo do Apocalipse e está relacionado também com as trombetas do Apocalipse. A diferença é que quando nós temos a expressão do selo e a expressão da trombeta, atingia apenas a terça parte da terra. Agora, com as taças, as salvas da ira de Deus, a ideia que se traz é de totalidade. A ideia que se traz é de totalidade, é como um todo. Então atingirá todo o planeta. Eu não sei se a minha expressão está correta, mas eu penso, irmãos, que o que vai acontecer aí é uma mortandade imensa, tanto nos mares quanto nos rios, e haverá uma contaminação de água generalizada, mortes de peixes, de animais da vida marinha e de outros animais que vivem sobre a terra, em decorrência das pragas que o Apocalipse
se está mencionando. E a partir daí, dessa contaminação de água, em virtude da grande mortandade de animais, de peixes, de homens que vivem sobre a terra e que vivem no mar, o mar se tornou como morto. As águas irão ser contaminadas. Então, irmãos, a coisa vai ficar bem complicada mesmo. Porque se as águas estão contaminadas, ou estarão contaminadas, ou ficarão contaminadas, em virtude dessas pragas, eu quero saber como que as pessoas irão sobreviver. Porque o ser humano, ele pode viver sem água? Não tem possibilidade nenhuma do homem viver sem água. É o elemento indispensável para a vida na terra. Então, sem água não dá para sobreviver. Então a coisa vai ficar bem complicada. As águas serão contaminadas por um período de tempo. E o apóstolo João, vendo isso, ele dizia que as águas do mar estavam vermelhas como um morto virada em sangue. Então a coisa vai ser difícil. Vamos em frente, irmão? Então a segunda taça aí, nós vemos aí. O mar virou como sangue. A terceira taça. Apocalipse capítulo 16 e verso 4. Então veja que não foi só o mar, não foram só os oceanos, não foram só os mares que se tornaram em sangue. Não foram só os mares, não foram só os oceanos, mas também os rios e as fontes das águas. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse capítulo 16 e verso 4. Então vejam que não é só o mar, não foi só os oceanos, mas houve uma generalização planetária. As águas foram ou serão contaminadas em todos os lugares da face da terra. Quando se fala de água de rio, irmãos, está se falando de água consumível, da água que nós consumimos, da água que nós bebemos. E se as águas que nós bebemos forem contaminadas, aí, irmão, a coisa vai ficar muito complicada, a coisa vai ficar muito difícil. Então, irmãos, o segredo é a gente se apegar com Deus. O ser humano, ele é muito frágil mesmo. Se ocorrer uma mudança climática no planeta aí, de caráter generalizado, a probabilidade de uma mortandade em grande escala é muito grande. O Apocalipse, ele está tratando de coisas dessa natureza, de coisas que vão acontecer dessa natureza, que irá provocar a mortandade de pessoas de um modo generalizado, e não tem como evitar, não terá como evitar isso aí. Então nós temos que estar muito atentos, muito apercebido, porque a igreja de Cristo, ela não está aguardando as pragas do Apocalipse, mas ela está aguardando o retorno de Cristo para o arrebatamento. E isso é que é importante. Se nós não tivermos, olha uma coisa, observe essas coisas, e a Escritura diz que será a volta de Cristo como os dias de Noé. Se nós não estivermos atentos, apercebidos, nós também seremos apanhados de surpresa. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer para o ser humano. Vamos em frente, irmãos. Vamos ver a quarta taça. O que é que diz? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido
que abrasasse os homens com fogo. Apocalipse, capítulo 16, verso 8. Então veja que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e o sol aqueceu em extremo, e muitos homens morreram por causa do calor solar. Por causa do calor solar. É importante nós compreendermos isso. Será que realmente a Escritura está se falando de um aquecimento solar que vai atrasar os homens? Ou será que a Escritura está se falando de uma outra coisa? Nesse período de grande tribulação, estará ocorrendo uma guerra. Ao mesmo tempo que o mundo estará sendo atacado por pragas, porque o planeta vai perder as suas defesas naturais, estará ocorrendo uma guerra entre exércitos celestiais e exércitos terrestres. Essa ideia ou essa visão também foi passada por vários profetas. Eu penso que, sem querer contradizer as Escrituras jamais, apenas penso que houve um entendimento do apóstolo João errado, porque ele disse que o sol aqueceu e os homens foram abrasados. Se haver um aquecimento solar, irmãos, apenas um pequeno aquecimento solar, esse aquecimento solar vai atingir a Terra como um todo. E se nós tivermos um grande aquecimento solar, o planeta é extinto automaticamente. O planeta será extinto automaticamente. E essa praga ou essa taça que virá não é para extinguir, mas é para punir os filhos da desobediência. Então, presbítero, se não se trata de aquecimento solar, o que é que se trata então? Vamos ver o que é que se trata? Dá uma explicada aí. Na nossa visão, o que é que se trata? Coloquei ali o meu modo de ver e pensar. Penso que não se trata de aquecimento solar, mas de uma referência ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10 e verso 2. Lá está escrito assim: e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Ezequiel diz: e ele entrou à minha vista. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10, Ezequiel estava tendo uma visão de uma batalha que vai ocorrer em Jerusalém. Essa visão era na cidade de Jerusalém. Então Ezequiel estava tendo a visão de uma batalha nessa cidade. E ele viu quando anjos celestiais ou homens do céu dialogavam, conversavam, confabulavam. E ele viu quando um anjo falou para o outro: olha, vai até debaixo do querubim, entre as rodas, brasas acesas e espalha sobre a cidade. A partir do momento que houve essa ordem, o homem entrou, pegou as brasas e espalhou sobre a cidade. Essas brasas, irmãos, no contexto do profeta Ezequiel, não é
brasas? Brasas foi porque ele entendeu o que era, porque elas explodiram. Houve explosões. Eram homens que vinham vestidos de linha com armas destruidoras na mão. Então Ezequiel diz que houve explosões. A temperatura se elevou. A temperatura aumentou. Veja bem, se nós tivermos uma guerra e explosões de bombas, nós vamos perceber que a temperatura na localidade que está ocorrendo essa explosão vai aumentar e aumentar muito. O capítulo 10 de Ezequiel é contexto do livro do Apocalipse. Então eu penso que João quis dizer de aquecimento solar. E se fosse um aquecimento solar mesmo, se for um aquecimento solar mesmo, ele atingirá a terra como um todo. E a praga não é generalizada, mas é localizada. Veja que é somente sobre os homens que adoraram a besta, a sua imagem e tem o seu sinal. Então eu penso que se trata de armas nucleares que serão usadas no período da grande tribulação, armas tremendas, e provocará a mortandade nas pessoas que estiverem no raio da sua ação. As pessoas que estiverem no raio da ação da bomba, elas serão punidas. Então nós pegamos essas imagens ali, ó, visão do profeta Ezequiel. Alguém colocou aí que Ezequiel que ele estava vendo era um caça F-16, que eu penso que não se trata disso. Jamais tratava-se de um caça F-16 dos nossos dias. É coisa muito mais potente. São espaçonaves que são muito mais potentes, que está muito além do nosso entendimento, e que um caça F-16 não chega nem perto. Essa é o que eu entendo da quarta taça que o anjo derramou sobre o sol. Vamos em frente. Vamos ver a quinta taça, o que é que diz. Quinta taça que o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Capítulo 16, verso 10 de Apocalipse. Outra praga que traz a ideia de doença descontrolada, de tipos de enfermidades que irão assolar a terra, e como eu já mencionei, estará fora do controle da Organização Mundial da Saúde. Veja que diz que as pessoas mordiam a língua de dor. Não tinha um remédio, uma paliativo. Não tinha um comprimido que aliviasse, um tipo de antibiótico que controlasse, que viesse dar um jeito. Não tinha isso, meus prezados, em escala mundial. Não se encontrava em lugar nenhum da terra nenhum tipo de remédio que controlasse esse tipo de enfermidade que irá assolar a humanidade. É desse jeito aí, presidente, que você está mostrando no slide? Não, irmãos, o slide é só para ilustrar. Eu estou mostrando para os irmãos que coisas terríveis estão prestes a acontecer nesse planeta. E se as pessoas não acordarem, se a igreja não acordar, e quem não for no arrebatamento, quem não passar por esse processo, irá sem dúvida nenhuma encarar essas pragas do Apocalipse. Eu não tenho dúvida disso. Olha, irmãos, Deus é bom e é misericordioso. Jesus veio como redentor da humanidade, está atuando hoje como advogado da humanidade, aquele que advoga as causas da humanidade. Mas vem dias em que Jesus vai atuar como juiz, e quando ele estiver atuando como juiz, o juízo de
de Deus, segundo diz as Escrituras, é sem misericórdia. É aquele negócio que diz lá as Escrituras: a lei é dura, mas é a lei. A lei é dura, mas é a lei. Então nós temos que estar muito atento, nós temos que estar muito apercebido, porque coisas terríveis estão reservadas para esse planeta. Então nós vimos a primeira taça, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Vamos ver a sexta. A sexta taça do Apocalipse. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse capítulo 16, verso 12. Meus prezados, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque às vezes a gente lê esse tipo de versículo e não sabe o porquê. Veja bem, nós estamos falando de pragas que virão sobre o mundo, e que forças espirituais da maldade, junto com homens, estarão preparados para guerrear contra Deus, que diz que tem poder sobre estas pragas. E eu ficava pensando, por que as águas do rio Eufrates terão que secar? Para quê? Qual é a finalidade? Por que isso? E a Escritura nos só diz que é para preparar o caminho dos reis do Oriente, e mais nada. Mas para que isso? Por que esse caminho dos reis do Oriente tem que ser preparado? Então, a Escritura está falando, irmãos, do lado oriental do mundo, dos reinos que estão na parte oriental do mundo: a China, a Rússia, o Japão, possivelmente a Austrália, que já está mais ao sul. E por que esse rio Eufrates terá que secar? O mapa ali, eu gostaria que você focalizasse aqui, ó. Rio Eufrates, passa o mouse aqui, por favor. E vai lá em Jerusalém, lá no quadrado, lá onde está aquele quadradinho azul. Lá em Jerusalém, ali nós temos o vale de Megido, o vale do Armagedon. Nesse vale do Armagedon haverá uma congregação de 200 milhões de soldados para guerrear contra Deus. Esses 200 milhões de soldados, muitos deles terão que percorrer o rio Eufrates, aquela nesga azul. Se o irmão puder correr o mouse lá para os irmãos verem, terão que passar por ali. E se ali tem um rio que é um obstáculo para passar tanques de guerra, caminhões, carros de mantimento, tropas, fica complicado para passar por causa do obstáculo do rio. Então, algum tipo de explosivo será usado para abrir caminho no meio do rio, desviar a água do rio. E nós sabemos que isso hoje é possível, para que o exército chinês, para que o exército russo, forças japonesas e outras nações passem por aquele caminho em direção ao vale de Megido. Então é por isso que as Escrituras está dizendo que o anjo derramou, na verdade alguém fez alguma obra ali no rio Eufrates para abrir caminho no meio das águas, separar a água, desviar o curso do rio, alguma coisa dessa natureza, para que passe por lá tropas, exércitos, carros, caminhões em direção ao vale de Megido, onde eles vão congregar. E o apóstolo João disse que o número desses que irão congregar no vale de Megido, o vale do Armagedon, será de 200 milhões de soldados. Nós sabemos que isso hoje é possível. Esse número não é difícil de alcançar, não.
É bem possível. Vamos em frente? Vamos ver a 7ª taça? Dá mais uma clicada. Isso. Então veja aí. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Capítulo 16, verso 18, 17 e 18. E o 19 que diz assim: e a grande cidade prendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. 16 e 19 do Apocalipse. Então veja bem, irmãos, esta taça, pelo que se entende e pelo que nós estamos vendo, será a pior de todas. Alguma coisa catastrófica ao extremo ocorrerá nos céus, no espaço, e isso que ocorrerá no espaço vai provocar uma reação em cadeia nesse planeta, na Terra. Então uma força sobrenatural vai ocorrer nos céus. Veja que o anjo diz, que João diz, o anjo derramou a sua taça no ar, no espaço, e desencadeou um processo tremendo nessa terra. Então, a partir do momento que houve esse negócio que nós estamos falando aí, lançado ao ar, a cidade de Jerusalém será dividida em 3 partes. Por quê? Porque haverá um grande terremoto, o maior de todos até hoje. O maior terremoto que houve na história até hoje ocorreu em 1969 no Chile. Me parece que foi 9 ponto alguma coisa na escala Richter. Então, o maior terremoto que houve ocorreu no Chile até hoje, em 1969, se a minha mente não estiver me enganando aqui nesse momento. 9 ponto alguma coisa na escala. Esse terremoto que vai ocorrer vai ser um terremoto de escala global. Quando nós estivermos mencionando o estudo sobre a volta de Cristo e os fins dos tempos, aí nós vamos esclarecer especificamente do que se trata. Então será uma força que estará no espaço, mas que afetará a terra. Possivelmente, eu não estou dizendo que vai acontecer, a probabilidade é grande desta terra, o seu eixo, haver algumas pequenas mudanças. Só que essas pequenas mudanças no eixo da terra vai desencadear um terremoto e uma fúria vulcânica, maremotos e tsunamis, como nunca houve na face da terra. Como nunca houve. Veja que o anjo diz aí, o anjo diz para João: houve um terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. Jerusalém partiu em 3, e uma voz gritou: está feito. Está feito o quê? Está feita a miséria, e não tem como voltar. Vamos ver o que esta 7ª taça desencadeou sobre o planeta Terra. Vamos, meu irmão, avança um pouco. Primeiro, as ilhas foram removidas dos seus lugares. Ilhas e montanhas, ilhas e montes. Então, para haver uma mudança na crosta terrestre de ilhas e montanhas, através
terremoto, é porque está tendo uma força titânica sobrenatural imensa. Imagine o que é que pode ocorrer se nós tivermos ilhas se removendo, montanhas se removendo. O que vai causar? Presbítero, isso nunca vai acontecer, isso é loucura. Não é loucura não, isso na verdade muitas dessas coisas já acontecem. Terremoto nós estamos vendo acontecendo constantemente em várias partes do mundo. Várias partes do mundo acontecendo terremoto constantemente. Constantemente. Isso é as reportagens que estão mostrando acontecer isso aí. É só a pessoa pesquisar. Agora, isso aí quando acontecer, esse grande terremoto desencadeará uma fúria vulcânica tremenda, de tsunamis nunca vistos, ondas gigantes como nunca foi visto, nunca foram vistos. Isso, irmão, vai ser terrível. Vai ser terrível. Quem encarar isso, muitas vidas serão ceifadas, muitos irão perder suas vidas, muitos irão ser sucumbidos. Vejamos mais o que aconteceu. Ilhas foram removidas. Diz a Escritura que houve uma chuva de saraiva sobre a terra, pedras de um talento, 30 rios, caindo do espaço na terra. A terra ela tem o seu escudo natural. Ela tem um escudo natural que a protege dos raios solares e de objetos que vêm do espaço. Esse escudo da terra é chamado de campo magnético. Então a terra, irmãos, ela tem o seu campo magnético que protege ela dos raios solares para não atingir, não entrar na biosfera onde nós estamos, e que também determinados, vamos dizer assim, corpos errantes do espaço não penetram, porque se penetrar na rotação terrestre arrasa com o planeta. E aí a gente vê as chamadas estrelas cadentes pelo espaço à noite, são esses pequenos meteoritos que ao entrar no campo magnético da Terra, eles são destruídos. Mas nesse momento aqui, houve chuva de saraiva imensa sobre a Terra. Por quê? Porque o campo magnético da Terra não estará em funcionamento. Mas por que, presbítero, que o campo magnético da Terra não vai estar em funcionamento? Houve terremoto como nunca houve. O que controla esse campo magnético da Terra, segundo os entendidos do assunto, é o magma. É o motor do globo terrestre que funciona no seu centro, fazendo com que o planeta gire no seu sistema de rotação e translação, e ao mesmo tempo crie esse escudo que a protege. Se esse negócio foi afetado, irmãos, ou for afetado, a Terra fica vulnerável. O planeta vai ficar vulnerável. Então todo corpo celeste que vier em direção à Terra não vai ter mais um escudo de defesa. Ele vai atingir em cheio o planeta Terra. E é por isso que o apóstolo João viu que uma chuva de saraiva caía sobre a terra. Então a coisa vai ficar muito complicada, em virtude dessa última taça, a 7ª taça do Apocalipse. Mas não foi só isso não. Então nós vimos aí montes removidos, ilhas removidas, chuva de saraiva sobre a terra. O que mais? Vejamos aí. Um terremoto de escala global. Um terremoto de escala global. Como nunca houve, diz o verso, e todas as cidades da terra caíram. Irmãos, eu não estou inventando coisas aqui. Nós estamos pegando aquilo que está escrito, nós estamos pegando as escrituras e procurando entender, procurando analisar. Se nós tivermos um terremoto de escala global, de escala mundial, a mortandade será tremenda. Presbítero, você é o primeiro a falar disso. Não sou não. Tem muitas pessoas que falam desse assunto. Tem muita gente que talvez, pela ganância do capitalismo, do dinheiro,
mas através da ficção não lhe traz nenhum tipo de responsabilidade. E aí ele coloca isso em forma de ficção para que as pessoas vejam como se fosse um filme. 2012, por exemplo. Vejamos então. Peguei algumas imagens desse filme. Veja aí, irmãos. O planeta poderá ser, sim, atingido por ondas gigantescas. Nós sabemos que 70% do que existe no planeta é água. O planeta é formado, na sua grande maioria, por água. Nós só temos 30% de terra. Se nós tivermos um terremoto de escala dessa natureza, de escala global, poderá as águas inundar cidades costeiras, cidades próximas ao oceano, continentes poderão desaparecer, cidades poderão sumir, cidades que estão próximas ao oceano poderão sumir. Então a coisa vai ficar bem complicada. É uma taça que traz uma consequência tremenda, que provoca uma fúria vulcânica tremenda, e que as pessoas às vezes não estão sabendo disso, que as pessoas não estão nem aí para isso, não estão nem se importando com isso, mas nós estamos trazendo esse alerta dentro desse estudo nas Escrituras. Passa mais um pouco aí, meu senhor. Novamente aí, os irmãos podem olhar. Isso aí é tirado do filme 2012. É uma imagem tirada desse filme. Alguém, eu não me recordo agora no momento se foi o Steven Spielberg, o autor desse filme aí, eu não sei, não estou recordando no momento, confesso para os irmãos que não. Mas veja o que o autor do filme, a pessoa que idealizou, ele está falando de uma ficção, do que poderá acontecer no planeta. É aquilo que eu estou dizendo para os irmãos. O cara não quer falar abertamente, então ele fala através da ficção. Isso aí tem fundos de verdade. Ah, presbítero, então será desse jeito aí? Não, não estou dizendo que vai ser desse jeito aí. Eu estou apenas ilustrando aquilo que está escrito na palavra de Deus. É apenas isso. A imagem é apenas para ilustrar, tirado de um filme de ficção. Pode avançar, meu senhor? Veja aí. Então será uma fúria vulcânica tremenda, e não terá como evitar, irmãos. Tem coisas que vêm para esse planeta que não tem como evitar. Não tem como, não tem como. Então nós estamos vendo, irmãos, são 7 selos no Apocalipse, são 7 trombetas e são 7 taças. Nos primeiros selos, trombeta atinge a terça parte do planeta. Nas taças, que nós falamos que é de um modo figurado, é o planeta como um todo. E isso é complicado. Amém, irmãos? Amém. Vamos em frente. Depois de todos esses acontecimentos, dessas pragas, desse terremoto, etc., muita gente ainda estará reunido lá no Vale do Megido para aguardar o retorno de Jesus à terra, para guerrear. Eu não sei, irmãos, o que é que as televisões, a mídia, o que é que eles vão dizer, o que está vindo do espaço. Eu sei de uma coisa: muitas pessoas já não acreditam mais na vinda de Cristo, na volta dele, mas ele irá voltar, e é sobre isso que nós queremos retratar com os irmãos agora. Então é uma sequência. A volta de Cristo que nós estamos tratando agora é uma sequência que segue após as taças do Apocalipse. Veja bem, a segunda vinda de Cristo na Bíblia, ela é dividida em 2 fases. Não são 2 vindas, 2 fases de uma vinda só. A vida é uma só, uma única vinda. A primeira fase, Jesus não vem diretamente até o planeta Terra. Ele vai ficar em um local
espaço. Onde, presbítero? Não me pergunte essas coisas. Vai ficar no local, no espaço, aguardando a igreja. E a igreja será levada até o encontro do Senhor. A Escritura diz, nos ares. Então os anjos de Deus virão a este planeta e arrebatarão num piscar de olho, na velocidade da luz, ou acima da velocidade da luz, muitos santos que nós chamamos de igreja e que falamos que é o filho varão da mulher do capítulo 12 do Apocalipse. Então, na velocidade da luz, eles serão arrebatados, ou acima da velocidade da luz, e serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Isso, irmãos, nós vamos falar e comprovar dentro das Escrituras que vai acontecer 30 dias antes do início da grande tribulação, que nós vamos aprender hoje e ver dentro das Escrituras, ver o que é que as Escrituras dizem, se a grande tribulação é realmente de 7 anos ou de 3 anos e meio. Então ela é de duas fases. A segunda fase é a volta visível de Cristo para a terra. Aí ele vem, e segundo o profeta Zacarias, ele descerá no monte chamado das Oliveiras, e lá no monte das Oliveiras haverá, o monte será fendido ao meio pela presença do Senhor e das suas forças angelicais, e lá se travará a batalha a chamada batalha do Armagedon. Então veja, para uns a grande tribulação ela é de 7 anos. Por que eles dizem que a grande tribulação é de 7 anos? Porque no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, diz que o anticristo ele fará um acordo com Israel e com muitas outras nações por uma semana. Como Daniel tratava de semana de anos, e uma semana tem 7 dias, cada dia representando um ano, 7 dias, 7 anos. Então para muitos a grande tribulação será de 7 anos. Vejamos, penso que a grande tribulação terá duração de 3 anos e meio, e não 7, como os escatologistas teimam em afirmar. E a igreja será arrebatada dias antes desses 3 anos e meio começar. Por que eu estou falando isso? Vejamos as razões. Primeiro, as duas testemunhas do Apocalipse, elas profetizarão vestidas de saco por 1260 dias. Capítulo 11, verso 3 do Apocalipse. 1260 dias, 3 anos e meio. Vai em frente aí, meu santo, dá uma clicada aí. A segunda vinda de Jesus, a segunda vinda visível. As nações pisarão a cidade santa. A cidade santa é Jerusalém, é uma referência a Jerusalém, por 42 meses. Capítulo 11 e verso 2 do Apocalipse. 3 anos e meio. A mulher, igreja, será alimentada por 1260 dias. Capítulo 12, verso 6. 3 anos e meio. A mulher será sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12, 14. 3 anos e meio. A besta terá poder para governar por 42 meses. Foi estendido o seu poder para mais 42 meses. Apocalipse capítulo 13 e verso 5. 3 anos e meio. Sendo assim, pegando essas referências do Apocalipse, que aponta para 3 anos e meio, eu não posso afirmar em hipótese alguma que a grande tribulação propriamente dita, quando a coisa vai complicar, de selo, de taça, de trombeta e etc., por um período
Mas a Escritura está respondendo para a gente que a grande tribulação terá um período de 3 anos e meio. Aí eu coloquei ali uma interrogação lá embaixo. Mas o que é que a igreja tem a ver com isso? Se a grande tribulação não está envolvendo a igreja, o que é que a igreja tem a ver com isso? Olha, irmão, a igreja tem tudo a ver com isso. Ela está totalmente inserida nesse processo. Nós é que não estamos sabendo. As pessoas é que não estão sabendo. Tá aí, não, eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero subir e tal. Bom, não é bem assim não. A pessoa está totalmente equivocada, está totalmente enganada, virou verdadeiramente um igrejeiro que não tem compromisso com a realidade. E aí é onde está o perigo das coisas. Dá mais uma clicada, irmão. Vamos ver o que é que a igreja tem a ver com isso. Na segunda vinda de Jesus, a igreja tem tudo a ver com a grande tribulação. Por que que a igreja tem tudo a ver? Ela está totalmente inserida, ou inserido nesse processo. É que a igreja não será arrebatada no início dos 7 anos, como se pensa. Que a igreja vai ser arrebatada, isso já está determinado por Deus. É a Escritura que diz isso. Não sou eu que estou inventando, criando esse tipo de coisa. Agora, é que as pessoas, os escatologistas, os estudiosos, eles afirmam e pensam que a igreja será arrebatada no início dos 7 anos. Se é que a grande tribulação tem esse período de 7 anos. Mas nós já sabemos que os 3 primeiros anos e meio não será de tribulação, mas será de uma falsa paz e de uma falsa prosperidade. E as pessoas pensam que assim que o anticristo assumir o governo mundial, se é que o seu governo tem a durabilidade de 7 anos, a igreja já vai arrebatada. Opa, que beleza, todo mundo foi embora, deixa só o anticristo aí. E a coisa não é bem assim não. Mas é você que está falando, vamos ver se sou eu mesmo, ou se é as escrituras. Então eu penso que a igreja não será arrebatada no início dos 7 anos. Mas penso eu que 30 dias, coloquei lá em negrito, antes do início da grande tribulação, ou antes do início dos 3 anos e meio, 30 dias antes do início dos 3 anos e meio, que nós chamamos de período da grande tribulação, antes desse começo, a igreja será arrebatada aos céus. Presbítero, mas dá para... como que vai se chegar a isso? Vamos ver. Se o irmão aí das imagens puder acompanhar aí com o mouse, por favor. Lá no número 1. O anticristo fará um acordo com muitos por uma semana, 7 anos. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, quebrará o acordo e revelará sua verdadeira face e fará cessar o sacrifício. Daniel 9:27. Então ele vai fazer um acordo. Na metade da semana ele quebra esse acordo e ele revela quem é a sua pessoa. Porque se pensava, quando ele fez esse acordo, quando ele fará esse acordo, que ele é alguém que vem do céu, que vem de Deus, e será recebido assim. Só que quando ele revelar a sua verdadeira face, as pessoas vão perceber que ele não tem nada a ver com Deus, que ele é o contrário de Deus, que ele é um impostor, que ele é um inimigo de Deus. Ele revelará a sua verdadeira face. Mas vejamos, aí no livro de Daniel ele diz assim: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Os irmãos vão encontrar isso no capítulo 12 do profeta Daniel. 1290 dias, 3 anos e 7 meses. 1290 dias dá 3 anos e 7 meses. É só contar. 3
contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, que é o anticristo, haverá 1290 dias. Mas 1290 dias, para quê? Do que é que Daniel está falando? Daniel está dizendo, irmãos, que haverá 1290 dias para que Jesus volte em glória, como ele é, para esta terra. 1290 dias, quando o anticristo revelar sua verdadeira face, haverá 1290 dias para que Jesus volte visivelmente para este planeta, para que ele venha dos céus para esta terra pessoalmente, colocar a ordem aqui. Para que o Senhor, coloquei lá, para que o Senhor Jesus volte em glória e ponha fim à grande tribulação. Por que ele tem que voltar em glória e pôr fim à grande tribulação? Mateus responde. Mateus diz que aqueles dias serão abreviados, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então Jesus volta para pôr um fim à grande tribulação, para que o mundo não se perca totalmente. Vai em frente aí, meu senhor. Vamos ver. Vamos ver se a gente esclarece esse assunto aqui. Então, a mulher, a igreja, será sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12, 14, 3 anos e meio. E o anjo disse ao profeta Daniel, lá no capítulo 12, verso 11, pode consultar na escritura: haverá 1290 dias. E já sabemos que é 1290 dias para que Jesus volte em glória para esta terra. Se nós subtrairmos 1290 de 1260, quanto sobra? Você tem 1290, tirou 1260, está sobrando quantos dias? Está sobrando quantos dias, irmãos? 30 dias. 30 dias. Se é 1290, tirou 1260, sobra 30. Se a igreja vai ser realmente arrebatada, se é que ela vai ser arrebatada, a escritura está respondendo para nós que ela será arrebatada 30 dias antes do início da grande tribulação. Então não sou eu que estou dizendo isso, eu estou apenas interpretando o que a escritura está dizendo. Então a igreja de Cristo, ela será arrebatada 30 dias antes do início da grande tribulação. Convém estarmos preparados. Só que no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 12, tem mais um enigma. Esse outro enigma que tem lá no livro de Daniel 12 fala de 1335 dias também. Então terá 1290, mas ele fala também em 1335. É que Daniel pega a segunda parte da grande tribulação, dos 3 anos e meio, tudo, ele conta tudo, e até a duração da batalha do Armagedon. Se nós contarmos 1290 para chegar a 1335, é um acréscimo de 45 dias. A escritura está dizendo para nós, está mostrando para a igreja, está mostrando para quem lê, que a grande tribulação terá um período de 40, desculpe, não é a grande tribulação, a batalha do Armagedon, que às vezes a mente vacila. A batalha do Armagedon terá uma duração de 45 dias. Então, quando Jesus retornar para fazer guerra, e o mundo estará preparado para recebê-lo e fazer guerra contra ele, serão 45 dias de guerra. Serão 45 dias de batalha, de exércitos terrestres contra o exército celeste.
E isso está registrado nas Escrituras. É isso que o profeta Daniel está falando. Então, irmãos, eu estou falando de coisas misteriosas, de coisas complicadas, que se a pessoa não tiver muito concentrado, ele não consegue entender, não consegue ver, não consegue perceber. Dá mais uma clicada aí, meu santo, vamos ver se a gente conclui. Vamos concluir. E aí o apóstolo João diz o seguinte: eu vi o céu aberto, porque eu falei da volta de Cristo, como que vai ser, quanto tempo, como é que vai acontecer, mas não mostramos. João disse: eu vi o céu aberto, o texto que nós lemos, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele está falando do retorno de Jesus à terra para controlar as forças do mal. Então será no suposto cavalo branco que nós vamos entender que a linguagem é figurada, que a linguagem não é literal. Cavalo é apenas a força, vamos chamar de força motriz, que impulsiona o objeto no qual o Senhor estava, e não o cavalo, porque cavalo não anda pelo espaço. Às vezes as pessoas ficam pensando, tem a gente por cafona, por quadrado, por antiquado, porque o nosso Jesus é ultrapassado, que a Escritura diz que ele vem montado num cavalo. Que loucura, que besteira. Cavalo é apenas uma linguagem figurada para demonstrar a força motriz do objeto no qual o Senhor e os seus anjos virão. Trata-se realmente de cavalo? Vejamos, eu já estou concluindo e passando para o pastor da igreja. Então olha aí a imagem, diz que ele vem assim.